Apareceu a gravação. A gravação da reunião que o Sérgio Moro disse, onde ele foi pressionado por Jair Bolsonaro a aceitar as alterações que ele queria fazer na Polícia Federal, e se ele não aceitasse, ele seria demitido. Ele sofreu essa ameaça. A gravação apareceu num HD externo, sem alteração, sem edição, e está com o STF. E tem alguns problemas ali para o seu senhor Weintraub. Ele que fala demais, agora ele pode morrer pela boca. Então eu vou explicar direitinho o que está acontecendo para você, tá bom? Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Nós estamos aqui todos os dias do ano, tá? O dia que você quiser, você pode vir aqui que tem material para você assistir. Toda noite tem uma live, 19 horas, venha para participar. Se você vier uma, você vai vir a todas porque você vai gostar, tá? É interativo, você pergunta o que você quiser e a gente conversa. 19 horas, venha. E por tudo isso eu só te peço para você se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal, dá essa força pra gente, porque se a gente cresce, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. Se você ainda quiser contribuir, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí é a seu critério, tá bom? Então, olha só, o peixe morre pela boca, já diz a sabedoria popular, não é? O Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça e saiu atirando. Falou um monte de coisas contra o Bolsonaro, de tudo que ele queria fazer na Polícia Federal, do quanto ele pressionou o Sérgio Moro para que mudasse o comando da Polícia Federal, que mudasse o comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele queria controlar a Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é onde tem os filhos, é onde está o eleitorado dele, é onde estão as milícias que ele defende. Ele queria controlar a Polícia Federal do Rio de Janeiro. E o Sérgio Moro não aceitou, saiu e jogou tudo no ventilador. Foi na Polícia Federal e confirmou. Falou lá dentro tudo que ele tinha falado na entrevista. Aí eu preciso fazer um esclarecimento para você, tá? Duas coisas diferentes. Quando você não espera que o ministro saia, o ministro mais popular do governo, e ele marca uma entrevista coletiva, sem dizer pro que era, a gente não sabia. Eu tinha falado antes aqui, ele vai pedir demissão, mas oficialmente ele marcou uma entrevista e não disse pro que era. Ficou todo mundo esperando. E o cara sai atirando, isso tem um impacto. Tá? Isso tem um impacto muito grande. Quando ele vai à Polícia Federal e diz as mesmas coisas, mas diz em juízo, diz lá na polícia, um depoimento e assina, são as mesmas coisas, mas nunca vai ter o mesmo impacto. Né? Quando um depoimento é diferente de uma entrevista coletiva, ali estava todo mundo esperando para saber o que ia acontecer. Na Polícia Federal não, ele repetiu, mas ele repetiu oficialmente, falou as mesmas coisas e apresentou provas. As pessoas esperavam uma explosão. A explosão já tinha acontecido. Você não ia ter mais nenhum terremoto lá na Polícia Federal. Ali a coisa é mais técnica, é com mais detalhe, é com mais precisão. Não é uma coisa assim, vai chocar ninguém. É diferente de uma entrevista coletiva onde leigos estão vendo ali, são técnicos. É gente que entende de lei. Então não dá para esperar. Tem gente que se decepcionou. Esperava mais do depoimento, mas é aquilo lá mesmo. Tá? Depoimento não vai empolgar ninguém, a gente já sabia o que ele ia falar e ele confirmou. Daí, como ele disse que foi pressionado numa reunião ministerial, o Celso de Mello pediu a gravação dessa reunião e o governo não queria entregar de jeito nenhum. Disse que ali estavam tratando de assuntos estratégicos, assunto que interessava até os outros países. Não sei qual que é o segredo, o Brasil não está em guerra com ninguém, não está sendo invadido, não sei qual que é o problema externo que o Brasil tem que ninguém pudesse saber. Mas a AGU entrou com recurso para que o Celso de Mello reconsiderasse, que não tirasse a obrigatoriedade deles entregarem essa gravação, e enrolou até onde pôde. Estava chegando num ponto que o Celso de Mello já ia determinar busca e apreensão, que ele ia lá buscar essa gravação. Aí entregaram. E aí a gente percebeu por que eles não queriam que essa gravação viesse à tona. Muitas ofensas foram ditas. Imagina como é o Bolsonaro. Se ele fala palavrão com todo mundo, se ele ofende todo mundo, se ele agride todo mundo, abertamente, imagina numa reunião fechada. Tinha muita ofensa de Jair Bolsonaro, muita ofensa de ministros, um xingando o outro, xingando a STF, xingando a Câmara dos Deputados. E o Weintraub xingou os 11 ministros do STF de uma vez só. Ele disse que no STF tem 11 filhos da p...
ele disse isso. Veja, imagina você falar isso num ambiente reservado, agora quem pediu a gravação é a pessoa que foi xingada. Porque se ele xingou os 11, ele xingou a pessoa que vai ouvir aquela gravação. Então você imagina qual que é a situação dele? Ele está falando com a Suprema Corte, com o Superior Tribunal Federal. Imagina agora que o Celso de Mello vai ouvir isso e as outras ofensas que ele fala normalmente também. Né? Eu entendo, assim, olha, é difícil quando você fala uma coisa em público, você falar a mesma coisa que você fala no reservado, porque você adapta a linguagem. Né? Se você pegar uma coisa que está no reservado e leva para o público, o estrago pode ser grande. Mas no caso do Weintraub, ele ofende todo mundo abertamente mesmo. E ele faz questão de fazer isso. Ele ofende as pessoas, ele vai para o Twitter, ele agride abertamente. Ele não estava arrumando uma crise diplomática com o nosso maior parceiro comercial, que é a China, um assunto que não tem nada a ver, não tem nada a ver com educação. Em vez dele responder por que o Enem foi uma vergonha esse ano, cheio de falha, cheio de problema, ele está se metendo num assunto que não é dele, mas ele vai. Ele vai porque ele precisa ofender, ele precisa atacar. Então, no caso do Weintraub, não surpreende. Né? Qualquer pessoa surpreenderia. Nossa, ele falou isso, eu não imaginava. Do Weintraub a gente espera. Só que agora isso está na mão da Suprema Corte. Agora ele não tem muito o que fazer. Ele pode ser intimado, ele pode ser processado por injúria, ele pode ser processado por difamação, ele pode incorrer em vários riscos, né? Mas ele não tem imunidade parlamentar? Não, ele não é parlamentar. Né? Imunidade parlamentar é para quem é do parlamento, Câmara dos Deputados ou senador. São só esses que têm imunidade parlamentar. Mas ele não tem foro privilegiado? Ó, deixa eu explicar uma coisa. Imunidade parlamentar é uma coisa, foro privilegiado é outra completamente diferente. Imunidade parlamentar é se você comete um crime durante o exercício do mandato e em função do mandato, você não vai responder. Você entendeu? Agora, se não for durante o mandato e se não tiver nada a ver com o mandato, você responde do mesmo jeito. Então é para coisas relacionadas ao mandato do parlamentar. Existe essa imunidade. No caso do foro privilegiado, isso não tem nada a ver com imunidade. O foro privilegiado é assim. O Lula não foi processado no caso do triplex? O processo não era lá em Curitiba? O Lula teve que ir lá em Curitiba para se defender. Aí a segunda instância foi no TRF4 lá em Porto Alegre. O Lula teve que ir lá em Porto Alegre para se defender. E se tivesse sido processado lá no Amapá, ele teria que ir no Amapá para se defender. E se ele fosse processado no Acre, ele teria que ir no Acre para se defender. O foro privilegiado é simplesmente o seguinte: você não vai ficar processando a pessoa pelo Brasil inteiro. Você vai ser processado só no STF. Porque imagina o presidente da República, se as pessoas começarem a se sentir lesadas, se processar no Brasil todo e o presidente ter que ficar viajando o Brasil todo. Ele não ia nem governar. Então a única diferença, a única coisa que te garante o foro privilegiado é que você não tem que ir para os lugares. Você responde no STF. Então ele tem foro privilegiado? Tem. Mas de qualquer jeito, quem ia julgar o caso dele já era o STF. Porque o processo partiu de lá. Então não faz diferença nenhuma ele ter foro privilegiado. Porque a conversa é ali mesmo com o Celso de Mello. Vocês entenderam a diferença? Ele não tem imunidade parlamentar, porque ele não é parlamentar, e o foro privilegiado não muda nada, porque a conversa é no Supremo mesmo, de qualquer jeito. Então ele não tem por onde escapar. É como se ele fosse um cidadão comum. Ele pode sim sofrer as consequências. Tá? É bom porque essa gente que gosta de ofender, que gosta de lacrar, que acha que é bonito ficar falando essas coisas, eles estão sem limites. E quanto mais sem limites eles se sentem, mais eles começam a exagerar, eles deixam até de tomar precaução. Eles saem falando mesmo, apostando que vai ficar por isso mesmo, que não vai dar em nada, e saem ofendendo, acham que tem proteção e precisa dar um freio nessa gente. Tá? Nós viramos um país de ódio, um país dividido. Quem teve coronavírus no mundo inteiro o país se uniu. No Brasil, o Brasil continua dividido, o Brasil continua separado e essas pessoas continuam colocando lenha na fogueira. Essas pessoas precisam arcar com o que falam, tá? Tem que arcar com o que falam e agora a conversa é direto com o STF, porque eles pediram essa gravação, o Weintraub aparece lá xingando realmente os ministros e agora são os ministros que vão julgá-lo. Tomara que ele aprenda que o que ele se acostumou a fazer com o povo, com as pessoas comuns, porque ele é ministro e os outros não são ninguém, tomara que ele aprenda agora com as consequências que ele vai ter, porque vai ter consequência.
ninguém gosta dele. Ele é um cara arrogante, sem preparo, imbecil mesmo, ele não tem capacidade para estar no ministério onde ele está. Ninguém gosta dele e ninguém vai proteger. Eu quero mais é que ele se dane realmente. Eu quero ver a casa cair para ele, porque agora a conversa é lá no Supremo. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião? Diz para mim qual que é o seu conceito sobre Abraham Weintraub. Na sua opinião, ele é um bom ministro da educação? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Te convido mais uma vez para você vir às 19 horas participar da nossa live. Se inscreve aqui no canal e agora aqui no final eu vou deixar o nome das pessoas que contribuem no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Fechado? Muito obrigado e até mais. Valeu!